Boa noite a todos e todas e todes. Estamos aqui abrindo as atividades do TV Preserva São Paulo. Então, Tony, dá para você contar para a gente como é que o Sorocabano surgiu? Agora a palavra está com você. Vai lá, Tony. Seja bem-vindo. Obrigado, Roberval. Obrigado, pessoal do Preserva SP, a TV Preserva. Cumprimentar, né? Parabenizar vocês por essa iniciativa super legal de criar esse canal, né? Ainda mais nesse momento da pandemia, em que todos os nossos meios de comunicação se tornaram, ou quase todos, né, virtuais, né? Então, acho que é uma ótima iniciativa e que permite também fazer uma conversa transversal, né? A gente, como que você introduziu aí, nós não vamos falar aqui somente de preservação stricto sensu, né, de patrimônio, mas de como a preservação de um hospital tem tudo a ver com a preservação da saúde pública, né? Então, queria te agradecer de novo. Só fazer uma ponderação aqui, que eu acho que eu sou uma figura do Comitê Sorocabana, mas é o comitê mesmo como um coletivo, um movimento social de saúde, um movimento popular de saúde, que lidera essa super campanha do Reabre Sorocabana Já integralmente, né? E que o comitê é integrado por vários coletivos, pessoas, né? Então, é o comitê que tem feito, nesses últimos 2 anos, um trabalho contínuo de levar adiante o pleito pela reabertura integral do hospital, 100% SUS, sob gestão direta, com controle popular da sua fiscalização do seu imóvel, a transferência definitiva do imóvel do Estado para o município. A gente vai ver essa questão agora quando eu começar a falar um pouquinho mais do Sorocabana, e a integração dele como um hospital geral da rede municipal, que a própria prefeitura já reconheceu que ele tem esse papel, né? Ele deve ter esse papel. Então, de novo, muito obrigado. Eu vou agora fazer o compartilhamento de tela aqui, para todo mundo ver essa apresentaçãozinha que a gente preparou para falar sobre o Sorocabana. Você está conseguindo ver? Perfeito, estou aqui, Maravilha. Sintonizado aqui com você. Inclusive, é muito importante para as pessoas terem essa representação, para as pessoas entenderem que o hospital está lá praticamente inteiro, praticamente preservado, com todo o seu potencial para acolher essa demanda nova, né, Tony? Exato. Então, exato. eu agradeço essa preparação fantástica que você fez e vamos adiante aí. A palavra é sua. Maravilha, obrigado, Roberval. Bom, então, gente, pessoal, vocês estão vendo aqui, esse é o acesso principal do Hospital Sorocabana, que fica na Rua Faustolo. O hospital, ele fica na Lapa, né, muito próximo do Centro Comercial da Lapa, próximo da estação, das 2 estações da CPTM, da linha 7 e da linha 8, e também do terminal de ônibus da Lapa. Então, por si só, isso já é um diferencial, né, o que torna a localização dele privilegiada, como a própria prefeitura, na nota da autarquia hospitalar municipal, reconhece que ele tem uma localização privilegiada para o atendimento de saúde da Zona Oeste como um hospital referencial. Essa foto nós tiramos, eu tirei, né, em 2018, no final de 2018, quando houve já uma vistoria por pressão popular, né, com mandatos da Câmara Municipal, para entender qual que era a situação física do Hospital Sorocabana naquele momento, né? E eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas só para localizar temporalmente essa imagem que a gente está vendo. O hospital não mudou basicamente nada de lá para cá, né? Nesse período de 1 ano e meio. Vamos lá. Opa, aqui. Bom, quando que o Sorocabana surge, onde que ele surge, né? Nós estamos vendo aqui um mapa que para a área dos preservacionistas é muito caro, né? Que é o mapa do levantamento Sara Brasil de 1930. Roberval, você consegue ver aqui o meu mouse mexendo ou não? Sim, está perfeito. Maravilha. Então, belíssimo esse mapa, belíssimo ótimo. mapa. Então, aqui nós temos, né, a linha da Estrada de Ferro Sorocabana. Aqui a linha da estrada da São Paulo Railway, né, Santos Jundiaí, e aqui o terreno, a área onde o Sorocabana vai ser construído, né, é uma área pública que foi adquirida pela própria Estrada de Ferro Sorocabana, que era a essa altura, em 1900, a partir do final dos anos 20,
passou a ser definitivamente uma companhia estatal. Né? A Estrada de Ferro Sorocabana, ela tem um início como uma empresa particular, mas depois de décadas de oscilação na sua administração, né, ela foi definitivamente estatizada no final dos anos 20, pelo governo do estado, e que passou, então, a gerenciar o serviço da Sorocabana e também o seu patrimônio, né? Bom, nesse quarteirão aqui, a gente vê o loteamento dessa região de transição da Vila Romana, aqui para a direita, em direção ao centro, para a Lapa, o centro comercial da Lapa, efetivamente, a Lapa de baixo aqui, e aqui demarcado onde está o Hospital Sorocabana, lá nos anos 30. O terreno, né? Em 54 é que o Sorocabana já vai constar da planta do levantamento VASP Cruzeiro, né? Ele nesse quarteirão a gente percebe que a urbanização se consolidou em toda a região. Nós temos aqui a parada, né, as estações a estação, no caso, da Sorocabana, aqui da Lapa, e um pouquinho mais para frente aqui a estação da São Paulo Railway, né? E Tony, Oi? Pode falar. Por gentileza, você pode dar um breve contextualização no levantamento Varig Cruzeiro, é isso? VASP Cruzeiro, né? VASP Cruzeiro, perdão, isso. Isso, imagina. Então, esse é o primeiro levantamento que nós temos aqui, que já foi feito, pelo menos até onde eu conheço, né? Com essa base aerofotogramétrica que permitiu o mapeamento da cidade, né? Porque como a gente vê a diferença, né? Daqui a gente tem um outro tipo de representação gráfica, né? Em relação ao VASP Cruzeiro, que traz uma precisão geométrica, né, maior, sem dúvida, do tamanho dos lotes, das construções, enfim, né? E também da hidrografia, né? A gente tem aqui o córrego que passa por onde hoje é a Rua Jeroaquara e a rua, salvo engano, a Rua Trajano, né, que desemboca ali, que passa hoje por debaixo do viaduto que conecta os dois lados da Lapa, né? Aqui está o Mercado Municipal da Lapa, né, que é um supermercado importante, né, do abastecimento da região oeste. E aqui, onde a gente tem hoje a Estação Ciência, né, aqui o Tendal da Lapa, enfim, junto da via férrea. Né? E o Hospital Sorocabana, muito bem localizado, centralmente localizado no bairro, e aqui a sua planta muito extensa, né? Em diagonal para favorecer a implantação, né? Em relação ao declive, né? Porque em função do córrego você tem um ligeiro declive daqui da Rua Clélia e da Rua Faustolo, né? E aqui é a Rua Catão. Bom, essa construção foi feita pela Estrada de Ferro Sorocabana e no mesmo ano de 54, ali está assinalado, né, onde tem hoje a área correspondente ao terminal de ônibus da Lapa. E em 54, o governo do estado editou essa lei, a 2763, que dispôs sobre a alienação do imóvel do Sorocabana mediante doação condicionada. O que isso significa? Quando a gente lê aqui a lei, nós vamos perceber que o imóvel a Fazenda do Estado foi autorizada a doar o imóvel para a Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabana, que era uma associação de trabalhadores da Estrada de Ferro, com a condição, aqui nas cláusulas, né, de que o hospital que o imóvel deveria servir ao uso hospitalar, né, e qualquer alteração da matrícula ou a proibição, qualquer alteração do seu estatuto precisaria de autorização prévia do governo do estado, né? E também a proibição dessa donatária, né, no caso da associação, de alienar ou gravar de qualquer modo no todo ou em parte do imóvel, o edifício e seus equipamentos. Ou seja, o que o Estado estava fazendo tudo bem, vocês podem administrar, vocês são uma entidade particular, mas nós vamos deixar você administrar o hospital com essas condições. Se vocês pararem de administrar, se o hospital deixar de funcionar, o hospital volta para o Estado, né? E volta com todos os benefícios feitos no imóvel, né? Ele não o Estado não é obrigado a indenizar, porque o Estado é o proprietário original
do imóvel, né? Então, aqui nós temos aqui no álbum da Estrada de Ferro Sorocabana alguns dados, né? Como que o Hospital Sorocabana foi representado como um grande investimento e uma grande conquista, né? É muito comum nos álbuns e nos registros, nos relatórios administrativos das estradas de ferro, sempre tem um certo tom laudatório, um tom de conquista, né? De avanço, bem de progresso, né? Uma certa mentalidade que é muito típica, né? Do final do século XIX, que vai perpassar até meados do século XX, né? De um certo até positivismo, né, que a gente vai ver na política mais ampla, né? Então, aqui a gente tem toda a descrição de como o hospital, o que ele abrigava, as divisões, né? A planta física do hospital, como que ela estava dividida, né? O projeto de quem é a autoria, né, desse escritório Francisco Azevedo Travassos e Companhia Limitada, né? E os investimentos em paralelo necessários para a operação do hospital, que é muito interessante também, né? Porque aí a gente percebe como não é um investimento apenas um edifício, mas é uma infraestrutura necessária para que ele opere, como uma subestação de energia de 3.800 volts, né, apenas construída para o hospital, né? Então você vê que ele está dentro de um plano de Estado, né, que valoriza, né, a partir do investimento público, a saúde, né, das trabalhadoras e trabalhadores da estrada de ferro, né, e que dá para os seus trabalhadores administrar essa estrutura, né? Então, aqui outras imagens bem bonitas, né? Eu até, né, como técnico da área, né, de preservação, fico até saudoso, né, de imagina nós termos um exemplar dessas ambulâncias, né, se nós tivéssemos um desse exemplar para mostrar da história da saúde, né, e do transporte dentro da saúde, da mobilidade, né, como que era o atendimento desses pacientes, né? Então, algumas imagens internas, né? Muita coisa interessante. Quem ofereceu acesso a esse álbum foi o pessoal muito engajado do Movimento de Preservação Ferroviária Sorocabana, né? Eles têm um trabalho muito interessante, inclusive são autores de pedidos de tombamento de material rodante, né? De locomotivas elétricas, vagões, carros de passageiro antigos no órgão estadual de patrimônio, né? No CONDEFAT, né? Então, só que aí a gente tem uma quebra, né? O Sorocabana, ele opera desde 54 sob a ABHS, só que funcionava prioritariamente até 88 para o atendimento dos trabalhadores formais, né? Aqueles que tinham carteira assinada, os vinculados à ferrovia, né? Depois a Sorocabana vai ser, junto com outras companhias férreas estatizadas e unificadas dentro da FEPASA, né? A Ferrovias Paulista S.A., e em 88 a BHS adere à criação do Sistema Único de Saúde, né, por meio da Constituição Federal. Então, na verdade, nós temos aqui um marco para o país que da redemocratização e da Constituição Federal de 88 e que cria esse maior e mais incrível sistema de saúde único, universal, né? O maior sistema de saúde público do mundo, né? Que em termos de um país com mais de 100 milhões de habitantes do Brasil é o único que tem, né? E que, embora subfinanciado, sempre atacado, desfinanciado agora desde 2016, resistiu, né? E agora está se mostrando todo o seu valor agora na pandemia, né? Mas lá em 2010... Oi, Tony, você vê que é um período histórico muito interessante, que em 54 nós estamos comemorando, São Paulo está em festa, né? Exato. O quarto centenário da independência, e 88 a questão da Constituição, né? São 50 anos, esse período sensacional que tem marcos né, ligados à trajetória do hospital tão nítidos, né? Eu achei bastante interessante. E essa questão da redemocratização também, que acontece em várias dimensões, na cultura, né? A saúde não poderia ficar de fora, né? Exato. E a importância que os novos
que essa Constituição trazia com essa dimensão importantíssima e fundamental, que é o direito à saúde, o direito à vida. Né, Tony? Obrigado pelo apoio. É isso, ainda bem que você me chamou a atenção, Roberval, porque eu tinha me passado batido, né? Falar que que 54 é o ano, né, do quarto centenário, e que, na verdade, ele é um ano de grandes consolidações do investimento público na cidade de São Paulo, né? O Parque do Ibirapuera, o complexo esportivo do Ibirapuera, né, o ginásio, o estádio de atletismo, enfim, claro que eles foram sendo construídos ao longo do tempo, mas eles foram projetados sobre essa égide, né, sobre essa efeméride dos 400 anos da cidade, né? Claro que com uma narrativa bastante daquele momento, retratando quem produzia a narrativa daquele momento, porém, efetivamente, investimentos públicos do Estado na saúde, nos esportes, né? Nos esportes pensado como saúde também, na cultura, né? Então, em muitas dimensões, e que em 88, com a Constituição, vão encontrar finalmente o respaldo democratizante, né, efetivo e universalizante, né, da Constituição. Ainda que nós tenhamos que continuar lutando pela efetivação dos direitos, eles ao menos foram inscritos numa Constituição como direitos universais, né, o acesso à cultura, o direito à vida, né, o acesso à cultura, a democratização do acesso à informação, né, da saúde universal, pública, de qualidade, prioritariamente fornecida pelo Estado sob fiscalização da população, né? E aí é que as contradições vão começar a se revelar dentro da saúde e que o Sorocabana se torna, de alguma forma, um caso exemplar, né? Em 2010, o Hospital do que aí, né, essa matéria do UOL fala, o Hospital do SUS quebra, né? Na verdade, o que quebra é a sua administração privada, né? Porque o que acontece é que a associação, enfim, que teve esse papel importante durante as primeiras décadas, ela começou a ser investigada, como aqui na matéria se diz, por diversos desvios, né? Investigações no Ministério Público, interdições da vigilância sanitária, suspeitas de mau uso do dinheiro do contribuinte, né? Então, essa administração privada dos recursos públicos começa a revelar o seu teto, os seus limites, né? Na medida em que ela precisa ser fiscalizada pelo poder público, ela não é um bem privado, né? Nem a saúde, nem o hospital, né? E aí começa uma movimentação desde o momento do fechamento, é importante dizer isso, de que as pessoas veem um hospital pronto, fechado, e começam a se mobilizar por reabri-lo, né? Claro que isso foi feito imediatamente após ele fechar, então houve atos e reivindicações difusas da sociedade, manifestações junto a mandatos parlamentares, às instituições todas, mas o fato é que o hospital continuou fechado ainda por muitos anos, né? E aí a gente chega em 2018, que vai ser um momento importante digamos, da consolidação da luta pela reabertura, né? Eu acho que é um momento, aqui a gente está vendo algumas fotos, justamente dessa vistoria que nós fizemos em outubro de 2018. E aí... Tony, oi, pode falar. Eu lembro que quando você trouxe o slide vamos dizer assim, da formalização da questão do terreno e do compromisso com o Estado, ele faz todo sentido agora, nesse contemporâneo. Eu lembro que você deu uma ênfase, né, no papel que o Estado assumia naquele momento, né, com aquele documento oficial, né, e de como, nesse contemporâneo agora, faz sentido essa cobrança, né, do compromisso. Exato. Né? Então, mais uma vez, a gente lida com o que é realmente legal, fundamentado com a documentação, mas ainda reverberando o que nos parece uma reincidência sempre dentro da mesma lógica do mau uso do investimento, o mau uso do erário público. Quer dizer, se repete. Quero dividir com você aqui, e inclusive para dar o tom desse canal que o Preserva abre agora,
que é da denúncia, né? Uhum. Nós acreditamos, eu pessoalmente, eu acho que nós deveríamos, em breve, fazer essa colocação para os nossos legisladores da seguinte forma: o que for ligado a merenda escolar, remédio, saúde pública, isso tem que ser crime hediondo. As pessoas precisam ser responsabilizadas à altura, porque isso é um alargamento da banalização da vida. Exato, exato. Quantas vidas este hospital fechado deixou de salvar? Exatamente. Então, assim, eu acho que quando a gente traz essa luta pela preservação do patrimônio, da memória afetiva, do seu entorno, das pessoas que se envolveram na construção desse hospital e como que ele atendeu não só as pessoas envolvidas, mas toda uma comunidade, ele ser desativado por má responsabilidade de alguns, isso precisa ser resolvido de maneira objetiva. Exato. Né? Se a história e a sociologia, a antropologia, enfim, ela está sempre à frente do que é legislado, então fica aqui nossa observação nesse sentido. Agradeço de novo aí seu espaço. Não, mas é isso, né? Porque quando a gente está pensando no hospital, a gente não está falando de uma estrutura, né? A gente está falando Exato. de vidas, né? Como você disse, e que nessa estrutura foi investido dinheiro de todos nós, né? Então, muitas vezes eu ouço falar assim, restaurar patrimônio é caro, ou restaurar os imóveis, mas veja bem, o fato de chegar à necessidade do restauro já indica que existem irregularidades se esse é um imóvel público, né? Porque ele nunca deveria ter sido deteriorado, porque já foi investido dinheiro na sua construção. Então, como que um hospital a gente pode estar tendo que lutar por aquilo que é óbvio, que um hospital jamais deveria ter encerrado operações, sendo ele, desde a sua origem, um investimento público, né? Exatamente. Eu acho, Tony, aproveitando esse momento de reflexão e de troca de perspectiva, veja você, às vezes as pessoas questionam, como você disse, qual que é a importância da preservação do patrimônio, e você dizendo que, com toda a experiência que você tem, né, e da observação do que é óbvio, de que se precisa restaurar, é porque em algum momento se deixou de fazê-lo. Aí as pessoas, mas como que isso acontece? É simples. Você que mora em condomínio, em prédio, você não paga seu condomínio mensalmente porque seu prédio precisa de manutenção? E por que acha que o patrimônio histórico é diferente? Ele tem que ser zelado diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Exatamente. Não tem como você pegar esse viés para criticar o dinheiro gasto na preservação de algo que se tornou um patrimônio histórico, mas que efetivamente é inerente a qualquer edificação. Qualquer edificação precisa de manutenção. Por isso que você paga condomínio diariamente para quem mora em apartamento. Simples assim. É sempre bom trazer para o cotidiano da pessoa para ele entender a importância. Muito bom. Não, e é isso mesmo. Eu, às vezes, fico muito dentro da linguagem técnica administrativa, mas é isso, né? Ninguém que está dentro de uma casa deixa o telhado cair em cima, né? A não ser que não tenha uma condição, né? Mas se você tem as mínimas condições de fazer uma limpeza de uma calha, de uma telha que quebra, de um vidro, você não vai deixar cair em cima. Por que um hospital pode acontecer isso? Né? Então, eu acho que aí a gente começa a chegar na dimensão do vínculo pessoal com essa estrutura, né? E aí eu vou passar agora um vídeo que foi feito por esse coletivo, né, o Companhia Sem Medo, sobre como que as pessoas se relacionam ao Hospital Sorocabana. Eu acho que é muito importante relembrar que foram gerações que passaram por esse hospital, tanto de pessoas, de pacientes, quanto das suas famílias, né? Vamos lá. Sensacional. O hospital tá inteiraço.
ia lá, era bem rápido. Há 10 anos atrás, eu sofri um acidente grave, eles foram muito bem atendidos, enquanto eu estou andando, estou caminhando. Não, eu nunca paguei nada, era de graça. Meu marido operou lá de graça, fiz terapia lá de graça. Eu fiz uma cirurgia de vesícula. Mas, quando eu voltei lá para fazer o ultrassom, para ver se estava tudo bem, já não me atenderam mais, porque já tinha fechado. O único hospital que nós temos no setor da Redondeza. Os outros hospitais, pronto-socorro de Pirituba está super lotado. Meu filho ficou doente esses dias atrás. Ele estava na Pirituba. Nossa, quando eu entrei lá, foi muito triste, com muitas pessoas nos corredores. Então a gente fica desesperado de ver as pessoas morrendo nas cidades e estão fechando tudo. Nós temos que continuar com o Sorocabana assim. Tem ou ama, mas não tem internação, não tem cirurgia. Vai passar na consulta 2, 3 meses. Aí você vem pegar o remédio, quando você consegue passar no médico, nunca tem remédio. Eu acho assim, um cúmulo, por acabado com o hospital. Um prédio de 10 andares, precisando do hospital. Não pode, não tem condições de fechar um hospital desse falir. E acabou com o seu hospital. A população necessita de hospitais dessa forma, hospitais públicos. E agora querem privatizar, eu acho que querem privatizar. E vai privatizar, vai ficar muito grande, vai ficar sem condições de atender o povo. Só que está morrendo ali. Quem tem conta, ele sabe. Quem não tem dinheiro, ele vai. A língua, né? É um hospital que é necessário. Os prefeitos, eles sabem disso. Se eles não colocam isso aqui, é problema financeiro, é problema de economia, é problema de não querer gastar tudo que é necessário. Então, por favor, prefeito, autoridade, olha para o povo está precisando muito. Não tem que funcionar tudo hoje. Não tem que deixar abandonado, não. Nosso dinheiro está em jogo. Perfeito. Legal, né? Então, e aí Perfeito. esse leilão... Oi? Perfeito. Aí começa, assim, a briga mais acirrada, né, Tony? Porque aí o que acontece? Esse vídeo, né, como vocês veem lá no final, ele foi feito no momento, em agosto de 2018, quando, final de julho, enfim, a Justiça do Trabalho leiloou o hospital, que foi arrematado por um valor ridículo, né, irrisório, e para uma dívida trabalhista que foi contraída pela entidade, né? Então, isso também é um mito, né, que precisa ser desfeito, e uma prática muito deletéria do poder público, né, de socializar os prejuízos, essas entidades, quando deixam dívidas, né, administrando um bem público, elas socializam os prejuízos e internalizam, né, os recursos, os lucros, né? Então, no caso do Sorocabana, em agosto ele foi leiloado para pagar uma dívida que não era causada pelo Estado, foi causada pela entidade que administrava o hospital, né? Pela gestão que estava sendo investigada, né? E nesse momento já começava a se organizar o que a gente está vendo aqui nessa tela, que é o Comitê de Defesa do Hospital Sorocabana, né? O comitê, em maio de 2018, nós tivemos uma reunião com muitas pessoas de toda a região oeste, né? Da Pompeia, da Barra Funda, da Lapa, do Butantã, enfim, buscando se organizar coletivamente para reivindicar a reabertura do hospital, né? Então, e para defender o hospital, né? Então, a gente tinha já um acúmulo de pessoas debatendo o hospital, debatendo a saúde pública, mas nós não tínhamos isso organizado dentro de um coletivo que tivesse nome, sobrenome e do movimento popular que conduzisse essa luta. E aí
vai nascer em agosto com a pactuação de um manifesto, né, por parte desses vários coletivos, né, Pompeia Sem Medo, Lapa Sem Medo, o coletivo Butantan na Luta, a Comissão Ana de Carvalho da Vila Ipojuca, né, moradoras e trabalhadores, que vão ter 6 princípios, né, 6 reivindicações na conclusão desse manifesto que a gente está aqui vendo em destaque, né? O manifesto faz nessa primeira, na imagem da direita, faz uma problematização geral da situação da saúde pública no Brasil, né? Para demonstrar que a luta pelo Sorocabana não é uma luta bairrista, não é falar assim, eu quero um hospital para o meu bairro. Não, é um hospital para integrar o sistema único de saúde do Brasil, por meio da sua municipalização, integrado, transferido do Estado para o município, como preconiza o SUS, né, que hospitais de caráter geral estejam no caso da cidade de São Paulo, né, que tem essas condições para administrá-lo, sob controle social, né, que faz a fiscalização pelo conselho gestor, eleito periodicamente, sob a gestão pública direta, ou seja, eliminar o que é o fundamento de todos os problemas do Sorocabana, que é uma administração privada de um bem público universal, que é a saúde, né? E Sem que dúvida. tem que estar sob gestão direta, mas não entregue ao Estado para que o governo que sai ou o governo que entra possa fazer o que bem quiser. Exatamente. Tenha que estar sob o controle da população, fiscalizando, porque é assim que a lei já determina. Se você... Os conselhos gestores que têm caráter deliberativo para fiscalizar, né? E que, se você me permite, fala. Veja, não há relato mais poderoso do que da população. Exato. Lá, se não me engano, é o mercado da Lapa ali, não, Tony? Isso. Quando aquela senhora diz, Pirituba tem corpos no corredor, tem pessoas sendo atendidas no corredor. Uhum. Isso quer dizer que a região tem a carência. Exato. Né? Eu acho louvável e digno que você faça esse recorte e efetivamente é mesmo para o sistema único e é mesmo para a cidade inteira. Mas veja como a região já sofre. Quer dizer, regionalmente já tem o sofrimento. Sim, né? sim. Ali, bem declarado pela moradora, né? Pela senhora lá, que já foi atendida, etc. Uhum. Mas, obrigado, vamos... É isso. E aí, eu até tenho uma história pessoal, né, compartilhando. Eu sou usuário, né, do SUS, né, eu sou atendido pelo SUS, eu tenho a minha UBS de referência e, quando necessário, sou atendido também no Sorocabana. E eu tive um episódio em que, por a falta de um cardiologista dentro do Sorocabana, uma ambulância me levou até Pirituba. Quer dizer, não faz sentido nenhum você pegar o uso de uma ambulância que custa dinheiro, né? Se a gente pensar quantas viagens... Exato. Se você fizer 10 viagens da ambulância por dia, talvez o quanto se gasta nesse processo, você paga o salário de um cardiologista por mês. Se não em um dia, em uma semana, todo o custo de aluguel, de combustível, de manutenção das peças e tal, porque não tem cardiologista no hospital. Quer dizer, né? Como que não tem... Um engenheiro... Eu posso te dizer. Né? Eu posso te dizer, há 6 anos atrás, para fazer para levar minha mãe de um hospital para o outro, nós pagamos num itinerário pouco de uns 3 quilômetros, nós pagamos, na época, R$600. É só você fazer aí um reajuste. Seria pelo menos uns R$1.000 por viagem. Pois é, exatamente. Aproximadamente. Porque a gente pensar que um cardiologista vai ganhar, sei lá, 13 mil, 10 mil, não sei qual que é o salário exatamente de um cardiologista hoje no sistema municipal, o trânsito da ambulância já pagou o salário dele, de poucas viagens, né? Dentro da nossa perspectiva, até leiga e tudo, mas a gente lida com valores absolutamente incompatíveis, né? E com a falta de senso, né, administrativo. Mas vamos lá. Bom, e aí a gente fez esse ato de plena defesa do hospital contra o seu leilão, né? Eu vou passar então esse vídeo. Legal.
grandeza do Hospital de Sorocabana, pela sua reabertura como hospital público, que já foi o último hospital público da região da Lapa, que já teve muito mais hospitais públicos, e que hoje não tem nenhum hospital público para 300 mil habitantes. O último hospital que tem aqui. O meu marido está doente, dá problema de... está numa cama, não pode nem andar direito. Agora, se vender, como é que a gente fica? O Hospital Sorocabana ele foi criado em 55 por doação do governo do estado. Até 2010, uma associação privada chamada Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabana administrou esse hospital e ela fechou em 2010 deixando dívidas trabalhistas, que ao menos desde os anos 90 já estava sendo penhorado o hospital em função dessas dívidas que estavam acontecendo. O hospital público não deve ser leiloado para pagar as dívidas de má administração privada. Da Lapa e a prefeitura do município de São Paulo dizem não ter dinheiro para reabrir o hospital, e a nossa posição é que, na verdade, dinheiro existe. Não existe vontade política, apesar disso ter sido pauta e agenda dos últimos 3 mandatos municipais. Eu acho que ele devia ser continuar público por causa da população. E os convênios hoje em dia estão muito caros, muita gente não pode pagar, né? A situação da saúde e educação é muito precária, né? Mas o SUS, por um outro lado, é um sistema que ele é premiado, ele é reconhecido no mundo inteiro. Então, tem que ser investido, tem que ser valorizado. A privatização realmente não interessa a toda a população, interessa a alguns. E nós representamos os 99%, e não aqueles 1% que normalmente interessam em fazer hospitais privados, escolas particulares, etc. Olha, eu acho o seguinte, ou a gente espera o Estado nos excluir mais uma vez, ou a gente sai desse estado de inércia e parte para a briga, porque só se faz uma mudança quando o povo quer. Não podem 5 andares ficar vazios, ociosos do jeito que estão, não pode ficar essa coisa de ser leiloada para pagar dívida trabalhista particular. Se o povo não lutar pela vida dele, quem é que vai lutar? Se não lutar pela saúde, quem é que vai lutar? Ele vai pegar as cadeiras dele, todo engavatado, vai? Não, só quer derrubar os pobres, só quer derrubar. Então, os povos têm de lutar, vai que nem eu. Perfeito. Bom, e aí essa luta, né, ela vai ganhando caldo, né? A gente vai se organizando dentro do comitê do Sorocabana, os vários coletivos, integrantes, enfim, e começamos a fazer pressão periódica, né, contínua nas instituições, né? Aqui algumas imagens da Câmara Municipal, mas também um trabalho de formação político-pedagógica, né? Então a gente está vendo aqui as chamadas banquinhas, né, ou ilhas de conversa que nós e integrantes do comitê fizeram na frente da entrada da Rua Catão, da AMA Sorocabana, aqui, para falar sobre o hospital, para falar sobre a defesa do SUS, para falar sobre a importância da gestão direta, do conselho gestor, e por aí vai, né? Muita ação nas várias mídias, né, das independentes até as mídias mais gerais, né? E aí a gente chegou a um marco importante em novembro do ano passado, que depois de um ano de pressão sobre a Câmara Municipal, ela convocou finalmente, por meio da Comissão de Saúde da Câmara, né, dos vereadores, uma audiência pública que foi no território, né? Isso era uma etapa de luta muito importante para nós, que era fazer uma audiência pública para que a população que usufrui do Sorocabana, né, ou que ao menos está próxima dele, tem condições de acessá-lo, em horário favorável, né, ou seja, noturno, pudesse participar e reivindicar sua reabertura. Então, porque as reuniões da Comissão de Saúde acontecem no centro de São Paulo, à 13h, né, às quartas-feiras, que dificulta muito a participação popular. Então, nós obtivemos essa vitória, né, dessa etapa de luta, que foi fazer essa audiência pública que foi lotada, né? A gente pensar que o Cacilda Becker tem cerca de 270 lugares, salvo engano,
tinha mais de 300 pessoas ali ao longo da noite toda, né? Então, fizeram um pequeno ato, né? Enfim, dentro de um teatro muito bonito, né? Uma performance, exato, né? Um público expressivo da região, muitas idosas. Muito, né? bom, muito bom. A presença da mídia divulgando, né? E aí, estoura isso em novembro do ano passado, e aí estoura a pandemia agora no início do ano, né? Quando ela começou, antes mesmo da declaração da pandemia oficialmente, né, do fechamento, da determinação do isolamento social, nós, do início do ano, quando começaram a surgir as notícias lá na China, né, e depois na Itália, nós começamos a pressionar por todos os meios midiáticos, né, pela denúncia de que o hospital estava fechado há 10 anos e que se já era um absurdo estar fechado e deixar de salvar vidas, porque ele não funciona como hospital, ele só tem a AMA, o CER, o Centro de Reabilitação, e uma unidade do Hora Certa no térreo e no primeiro andar. Os outros 5 pavimentos estão fechados como hospital, não tem. Né? Então, nós começamos a, né, escrever artigos na mídia da região, na mídia, na mídia mais geral, né, nas instituições de pesquisa, né, como no Lab Cidade, da FAUSP, que também abriu espaço para a gente falar sobre o desmonte, como que o Sorocabana acaba sendo um exemplo do desmonte do SUS e do Estado, né, de estruturas públicas de excelência serem desmanteladas, né, e também houve intervenções populares, né, na frente, mais SUS, menos vírus, reabertura já, né, como a gente pode ver aqui no hospital, né, e isso, né, enfim, ganhou a mídia, ganhou muita visibilidade. E aí nós tivemos uma notícia que foi uma etapa de luta, de uma conquista, né, e até da revisão do posicionamento da prefeitura, né? Para a gente fazer isso como comitê, nós também sempre contamos com os conselhos de participação social, né? Então, o caso do Conselho Participativo da Lapa, eu e outros membros do Comitê Sorocabana somos também conselheiros, né? E o conselho sempre, de alguma forma, teve sensibilidade para isso, mas aí se organizou efetivamente para oficiar a prefeitura, oficiar a Secretaria de Saúde, o governo do estado, para a reabertura total, né? E aí nós conseguimos, depois da própria prefeitura, no início da pandemia, soltar uma nota falando que o hospital não era viável para utilizar na pandemia, a própria prefeitura voltou atrás. E aí admitiu que vai instalar 60 leitos de enfermaria, não são leitos de internação, isso é um ponto importante de ser diferenciado, e apenas no térreo. Então, na verdade, embora um avanço parcial, nós também temos que compreender isso dentro de um ano eleitoral, dentro de um ano em que, mais uma vez, se faz uma promessa pelo Sorocabana. E dessa vez nós já estamos com um aprendizado das experiências anteriores e nós não vamos nos deixar, não vamos nos acomodar com apenas um anúncio de uma certa reabertura, mas que, na verdade, é só a instalação de 60 leitos no térreo e não é a reabertura dos 5 andares, desses 5 andares aqui que estão fechados. E, como a gente viu nas fotos anteriores, não apresentam problemas estruturais, né? Evidentemente que, se fossem problemas estruturais, eles estariam aparecendo tanto na fachada, quanto comprometeriam o funcionamento do AMA, do Hora Certa, e não teria por que a prefeitura colocar esses 60 leitos de enfermaria para a Covid-19 no térreo, se tivesse, de fato, problema estrutural. Então, a gente vai começando a perceber as contradições nas declarações do governo e vamos, por isso, continuar essa luta, né? Então, porque, afinal de contas, nós temos ainda esse gigante, né, chamado Hospital Sorocabana, com um papel imenso para ser cumprido na saúde pública da cidade, né? Então, seja o Hospital de Pirituba, que já se encontra sobrecarregado, o Hospital Universitário, que também está precarizado pela reitoria da USP, e, enfim, nós estamos vendo que os números
na Zona Norte, sobretudo no distrito da Brasilândia, que tinha um hospital em construção e que não foi terminado, né, nesses últimos anos, estão havendo alguns dos piores números de óbitos, né? E o Sorocabana tem uma acessibilidade excelente que poderia estar cumprindo esse papel. Então, mais ou menos esse é o panorama. Eu sei que eu falo bastante, né, Roberval? Mas imagina, você tem muita informação para falar dessa luta desse hospital imenso, né? Então, é isso aí. Veja, Tony, a gente pode destacar aí os gigantes que a gente tem que brigar quase que diariamente, quase a vida inteira, que é esse capital. O capital, o dinheiro. Ora explorando o solo urbano, ora explorando os serviços de assistência médica. Então, é a bancada dos planos de saúde que não quer que o SUS se viabilize. É os empreiteiros de olho em terrenos com a infraestrutura que o sorocabano tem no seu entorno. Veja, com essa acessibilidade, 2 estações, terminais, etc., esse hospital, o potencial dele para atender uma demanda absolutamente gigantesca que tem a região e as outras regiões próximas que vão chegar rápido aí, não teria que discutir isso. Quanto à questão do dinheiro, são 100 milhões no Anhangabaú. Já são, só no Pacaembu, 10 milhões para um hospital. Não vou chamar de fake, porque ele tem a sua eficiência, mas veja, ele vai ser, é um pop-up. Nós não podemos imaginar as coisas como um pop-up se a gente tem a condição de ter investido minimamente para você plantar o que seria a regeneração de um território efetivo de saúde, da prática do cuidado da saúde. Então, lá no Pacaembu, paga para a concessionária que acabou de assumir, né, o complexo, paga para o Einstein, paga para a empresa, sendo que todo esse dinheiro podia estar, nem que fosse num cantinho. 8 milhões é pouco, tá bom. Então, investe só num cantinho e ali você planta a célula de reestruturação, né, sendo bem orgânico mesmo, né, nessa metáfora da reconstrução do hospital. Sabe? Então, assim... E você, Tony, você trouxe, só para terminar, querido, essa questão, e você trouxe aqui para nós, do Preserva, e nós vamos veicular isso insistentemente nos nossos canais, que é para dizer aos 4 cantos dessa cidade como é que se organiza com o objetivo de você restaurar o que seriam os objetos de ineficiência de uma administração pública malversada, porque vocês se organizaram, vocês fizeram as células de debate. Aqui, as várias dimensões que perpassam a questão da importância do SUS, da relação afetiva. A gente não entrou ainda na questão arquitetônica, que o hospital tem lá sua representatividade de um período arquitetônico. Isso a gente pode falar numa outra oportunidade. Mas, principalmente, uma aula de cidadania, como que você, unido, e disso o político tem medo. Falando em político, um grande salve para o Celso e para a Juliana. Agradeço. Na cultura também eles dão muita força, e sem querer ser chato. Não fazem mais que obrigação, estão sendo pagos para isso. Nós votamos neles para isso e eles estão honrando o nosso voto. Isso é importante dizer, mas político tem que trabalhar para nós. E eles tinham que estar lá mesmo na audiência. Parabéns para eles e para vocês que os assediaram de maneira cidadã. Então, Tony, obrigado por essa aula, né, de organização cidadã e como que ela pode dar resultado e como isso pode refletir em benefício para centenas e talvez de milhares de pessoas. Como que você pode interferir positivamente na vida do outro, resgatando algo que nós estamos perdendo no nosso contemporâneo, nessa pós-modernidade, tal pós-modernidade, né? Que é o afeto, que é o acolhimento, que é o sentido da vida comunitária, que é o que eu gosto muito de exemplificar. O Cortella usa pamonhalização, né? Eu gosto de dizer assim, é quando as pessoas iam no quintal do fundo e, através do muro, trocava a sua xícara de café.
né? Sua xícara de arroz. Eu vi minha mãe fazer isso num tempo que todos se conheciam e hoje ninguém nem se conhece, nem se cumprimenta, está tudo banalizado nesse sentido. Você vem com essa intervenção tão humana, tão cidadã, nos ensinando. Aí eu peço para você as considerações finais, estamos chegando ao final do nosso programa de inauguração, né? Então, tem a sua palavra. Bom, Roberval, em primeiro lugar, muito obrigado de novo, né, pelo espaço de visibilização dessa luta do hospital. Chamar a atenção aqui para o que você falou, né? O Hospital Sorocabana, ele é um patrimônio público desde o início e ele tem que ser reivindicado pela população e ele pode ser um legado para a Zona Oeste, né? Para a cidade de São Paulo, não só para a Zona Oeste, mas para a cidade de São Paulo, se ele tiver o olhar do cuidado que ele teve quando ele foi criado, né? Então, a gente não está falando de reinventar a roda, nós temos um hospital pronto, né? É uma estrutura pronta. E uma estrutura, que depois a gente pode falar disso também, é uma estrutura robusta, que revela a qualidade da construção civil até aquele período que foi se perdendo, né? Ele é mais ou menos contemporâneo do seu irmão maior, que é o Hospital das Clínicas, que é um gigante mesmo, né? Então, o Sorocabana, ele tem que voltar a funcionar, porque ele tinha um papel, quando ele fechou, eram 20 mil pessoas por mês, em média, que eram atendidas. Se a gente multiplicar isso 12 por ano, né, dá 240 mil. Vezes 10 anos, são 2.400.000 pacientes que deixaram de ser atendidos, né? Então, olha a dimensão. E numa pandemia, quando os números estão saltando. Então, saudar mesmo, agradecer essa oportunidade de visibilizar a luta pelo hospital e desejar e convidar todo mundo a se somar, né, pela reabertura integral dos outros 5 pavimentos também, urgente, para também provisoriamente atender a pandemia e como um legado, né, 100% SUS, sob gestão direta e controle popular. É isso. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Preserva SP. Então, a gente fecha essa primeira edição desse De Olho no Patrimônio, canal da TV Preserva SP, que vai trazer para vocês essas demandas tão urgentes para a nossa cidade. E, para fechar, agradeço ao Tony e, na figura dele, a todas as pessoas que lutaram, disponibilizaram o seu tempo para nos devolver um aparelho de saúde pública tão importante como o Sorocabana. Então, até mais, e está vindo aí mais novidades para você nesse canal. TV Preserva, De Olho no Patrimônio. Obrigado.